Nós estamos aqui na Igreja Santos Reis de Vale Real e nós viemos conversar com o diácono Maicon, que nesta sexta-feira será ordenado presbítero. E nós viemos aqui para conhecer um pouquinho mais dele, da história dele, já nesta preparação para essa data tão importante. Maicon, obrigado pela tua disponibilidade, estar aqui compartilhando um pouco da tua vida e da tua caminhada. Obrigado, Victor. Minha saudação também a todos que assistem a este vídeo. Sejam sempre bem-vindos à Paróquia dos Santos Reis. Para a gente começar a nossa conversa, gostaria de te conhecer assim, um pouco mais, né? Qual é a tua origem, de onde é que tu é, a comunidade é esta daqui, foi aqui que a tua fé foi despertando ao longo do tempo? Eu nasci em Santa Catarina, no oeste catarinense, na cidade de Mondaí, e quando eu tinha 2 anos de idade, a minha família veio morar para o Vale Real. As origens da nossa família estão aqui na região do Vale do Caí, mas os meus avós, eles foram até o oeste catarinense por oportunidades de vida melhor. Então, alguns filhos dos meus avós retornaram e dentre eles está a minha família. Então, nós iniciamos uma nova vida aqui em Vale Real nos anos 2000 e aqui nós fomos acolhidos, aqui nós iniciamos uma nova caminhada de fé, sendo acolhidos pela comunidade, participando das pastorais, dos movimentos, das atividades aqui da comunidade. Então aqui foi o meu despertar também para participar da vida da comunidade, para pensar na possibilidade do discernimento vocacional dentro das casas de formação da nossa diocese. Então a comunidade paroquial do Vale Real é essa comunidade que me despertou para a participação na igreja. E já que tu tocou assim nessa parte, queria saber assim de ti, como é que começou esse desejo, assim, quando que tu percebeu assim que ser um padre pode ser uma possibilidade, ou que aquele chamado começou a ser sentido assim na tua vida? Sim, aconteceu por meio da catequese, né? Eu fazia catequese de primeira Eucaristia, recebi o sacramento em 2008 e em 2011 eu fui crismado. Os 2 sacramentos eu recebi aqui na comunidade matriz. E depois que nós recebemos a crisma, a nossa turma, nós tínhamos um desejo muito grande de continuar participando da igreja. E por convite do pároco da época, Padre Eduardo Botega, nós iniciamos aqui um grupo de jovens, o CLJ. E por meio do CLJ é que eu fui me envolvendo mais ativamente na igreja, de forma pessoal, né? Então, como crismado, como adulto na fé, como enviado, então eu iniciei esse peregrinar também, apoiado pela minha família, dentro do grupo de jovens. E em 2011, então, eu recebi o sacramento da crisma, também em 2011 eu fui fazer o meu CLJ1, 2012 fiz o CLJ2 e 2013 aconteceu a Jornada Mundial da Juventude. Então, dentro desse contexto de descoberta da igreja, de um caminhar pessoal, né, próprio, maduro, um pouco mais amadurecido, é que eu fui pensando na possibilidade de iniciar um processo de formação. Então, dentro desse contexto que eu vivia na minha adolescência, início da juventude, foi me despertando o desejo de pensar num processo de formação. Então, eu recebi o convite, a partir da minha participação no grupo de jovens, em algumas pastorais e movimentos da paróquia, recebi o convite para conhecer o seminário. E então, fui conhecer o seminário e em 2014 eu ingressei no seminário menor. Fazia os encontros Kairos, assim, participava do... Exato. No ano de 2013 eu participei de quase todos os encontros vocacionais no Seminário de Bom Princípio. E tu já tinha, assim, aquela vontade? Ou foi algo que tu foi amadurecendo ao longo do tempo, assim? Porque a gente sabe de relatos de pessoas, assim, que... quando eu era criança já brincava de missa, né? Mas contigo foi assim também ou foi algo que foi acontecendo depois? Não, eu não pensava na possibilidade de ser padre. Tanto que na nossa juventude e na adolescência, nós somos muito questionados sobre o que seremos no futuro. E eu já tinha outros planos, inclusive
naquele período, a Universidade Federal de Santa Maria, ela fazia vestibulares seriados. Então, a cada ano, nos 3 anos do ensino médio, nós fazíamos uma prova. E eu fiz, então, a primeira prova no primeiro ano, porque eu entrei no seminário no 2º ano do ensino médio. Então, eu estava pensando em outras possibilidades de futuro. Quando veio o convite para conhecer o seminário, então eu deixei todas as minhas outras atividades de lado para focar nisso. E mesmo quando eu ingressei no processo de formação, ainda era um pouco difícil de assumir e dizer com coragem, eu serei padre. Essa confirmação ela veio ao longo do processo. Não foi um desejo meu de criança, nem de adolescente, mas foi na adolescência, foi despertado esse chamado e foi amadurecendo no processo. O início foi no seminário de Bom Princípio? Foi no seminário de Bom Princípio. Eu ingressei lá em 2014, residi lá até 2015, os 2 anos finais do ensino médio. Em 2016, eu residi no Seminário Propedêutico, São Paulo Apóstolo, em Montenegro. Então, fui para Viamão, o Seminário São João Batista, Seminário Maior. E tua família sempre apoiou, assim, sempre foi tranquilo em casa, essa tua decisão? Sempre. Sempre foi muito participativa também do meu processo. Na noite anterior ao meu estágio, jantando com os meus pais, eu questionei eles. Se me perguntarem, eu posso ir para o seminário, o que eu respondo? E eles me incentivaram a dizer o sim e também foram sustentando esse meu sim pela vocação deles, pela presença deles, indiferente dos locais onde eu fazia pastoral, eles sempre buscavam marcar presença também nas minhas atividades. Isso é muito importante, quando a família dá esse apoio, porque não é fácil assim, deixar um filho sair de casa tão jovem, sabendo que é uma dedicação bastante grande assim durante a vida, Então a família quando apoia tem todo um outro sentido também na vida. Exatamente. Eu tenho uma irmã mais velha e eu fui o primeiro a sair de casa. Então o filho mais novo, saindo de casa antes, também precisou de muita oração dos meus pais e da compreensão deles também. E também todo esse período de discernimento do seminário, agora já chegando na reta final, a imagem do padre, do sacerdote, foi também sendo moldada para ti, hoje, como é que tu vê assim a presença do padre dentro do contexto desse mundo que a gente vive, Como para ti hoje é ser padre dentro da nossa realidade? Sim, ao longo desse tempo todo de formação, eu pude ir também percebendo uma transformação social muito grande. A função do padre, mesmo que a igreja vá se adaptando, vá se modificando em alguns aspectos, a função do padre, ela sempre permanece a mesma, ser um Cristo para as pessoas. Ser o pastor, aquele que conduz o rebanho, ser aquele que caminha à frente, que protege a comunidade, que busca as ovelhas que se perdem no caminho, que se distanciam do rebanho, mas, sobretudo, é um perito em humanidade. Essa foi uma expressão que eu ouvi durante o processo de formação e que eu guardo com grande carinho, um perito em humanidade. O Deus eterno se fez homem e Jesus, como mediador entre as coisas dos homens e de Deus, ele confia a alguns homens também essa mediação. Então, poder ser chamado para fazer essa mediação é uma grande graça que Deus me concede. E o padre, ele é justamente isso para a comunidade. Ele é um sinal da presença de Deus, é um sinal da ação de Deus na sua criação, e poder ser colaborador, me colocar à disposição de Deus para essa tarefa tão sublime, é uma grande graça, sem méritos da minha parte, mas que Deus quis contar comigo do jeito que eu sou, a partir das minhas capacidades, dos meus carismas, poder contribuir na evangelização. Toda essa visão que tu tem do padre deve ter colaborado para a escolha do teu lema, Gloriar-se na cruz. Gloriar-se na cruz de Cristo.
foi por isso que tu escolheu? Como é que isso também te ajuda nessa escolha do sacerdócio? Esse lema ele foi inspirado para mim porque a cruz ela é o nosso sinal de identificação. Quando nós realizamos um batizado, uma das primeiras ações do padre é marcar a fronte da criança, dizendo: nós te acolhemos na comunidade cristã. É a identidade nossa. Então nós nos identificamos com a cruz. E na cruz está a marca do amor com que Deus nos amou. A entrega total da vida está ali na cruz. Não é um instrumento de sofrimento. Apesar de toda a violência, de toda a dificuldade, toda a negação que Jesus passou para viver este momento, esta cruz, esta passagem dele, essa Páscoa, mas a cruz ela é um sinal de redenção. Pela cruz nos vem a redenção, pela cruz nos vem a ressurreição, pela cruz nos vem a vida nova. E a cruz ela é uma nova árvore. No Antigo Testamento é marcada a árvore do paraíso como um sinal de perdição, e a árvore do Novo Testamento é a cruz, um sinal de vida, um sinal de vitória, um sinal de ressurreição, um sinal de caridade, de entrega total. E assim também eu me coloco totalmente à disposição para ser crucificado com Cristo e viver como um crucificado, doado, entregue totalmente a sua vida para o reino de Deus. Mas que também não fica só na cruz, que a cruz é esse símbolo, para nós católicos, cristãos, ao longo da vida a gente enfrenta muitas cruzes, o padre enfrenta muitas cruzes, mas ela é um sinal de que algo muito maior vem depois, Então por isso que é bonito esse teu lema, assim, realmente ele abre um horizonte bastante grande, assim, Exatamente. Nós costumamos colocar muitas cruzes em todos os nossos ambientes, Então nós sempre somos convidados a recordar desse amor com que Deus nos amou, recordar que na cruz está a prova desse amor, e também durante o dia nós também costumamos traçar sobre nós o sinal da cruz como um sinal de bênção, um sinal de proteção. É a nossa identidade. Antes da gente começar a gravar aqui, nós conversávamos, que quando a gente olha para trás, assim, como as coisas passam rápido, ao longo desses anos, assim, avaliando a tua história, eu te pergunto assim, vale a pena seguir esse caminho? Talvez alguém que está escutando essa mensagem assim, pensa, será que eu entro no seminário? Será que eu vou lá pelo menos para ver como é que é? O que tu diria talvez para um rapaz, até mesmo uma moça que pensa em seguir a vida religiosa, será que vale a pena todo esse esforço? Por Jesus, tudo vale a pena. Eu entrei no processo de formação como quase que um curioso, Eu não tinha convicção, certeza do processo todo e por onde Deus ia me conduzir. Mas ter a coragem de iniciar, ter a disposição de se aventurar a viver as coisas de Deus, sempre vale a pena, porque Deus ele vai nos mostrando aquilo que Ele quer para nós, como Ele sonhou a felicidade para nós. Então é uma atitude corajosa. Sei que no contexto em que nós vivemos, a sociedade ela não favorece tanto assim o despertar vocacional da vida, mas poder contar com as coisas de Deus sempre vale a pena. E mesmo olhando para trás, pensando que é tempo demais, ao longo desse tempo todo de formação que eu estive, formação inicial, a formação ela não se conclui agora com a ordenação, mas poder ver como Deus foi me cuidando, foi me conduzindo, foi favorecendo o meu discernimento por meio de tantas pessoas que já abraçaram também a sua vocação, vivem felizes, isso sempre nos anima e nos incentiva. Por isso, se tu assiste este vídeo, estás pensando também na tua vocação, seja corajoso em dar o teu sim, generoso para Deus, e Ele te sustentará no caminho e te conduzirá aos caminhos da felicidade.
que este mundo não pode dar plenamente, mas com Jesus a alegria sempre é certeza. E não espere nada assim muito mágico, né? O chamado ele vai acontecendo na simplicidade, né? É no cotidiano que a vida vai acontecendo, e é justamente no cotidiano da vida do seminário, da vida das nossas comunidades, que o despertar vocacional e a configuração da vida para a vocação ela acontece, né? E agora então para o dia 12, né, dia da tua ordenação, como é que estão os preparativos, como é que vai se dar esse dia? Sim, a comunidade está muito engajada. Durante essa semana nós estamos com a semana de oração pela ordenação. Todas as nossas comunidades da paróquia estão sendo visitadas. Temos missa todas as noites em cada comunidade para que toda a paróquia possa ser preparada, né? Então, iniciamos domingo, algumas comunidades já visitamos, ainda temos outras a serem visitadas até sexta-feira. E também para a celebração da primeira missa, a comunidade está engajada, está se empenhando bastante para podermos celebrar aqui na Igreja Matriz a primeira missa e depois festejarmos todos esses momentos bonitos da nossa vida comunitária aqui da paróquia, mas também de toda a nossa igreja. Muito bem, então sexta-feira agora, dia 12 às 19h30. Isso aí. Aqui, quem puder vir acompanhar, né? Isso aí, a ordenação presbiteral aqui na Igreja Matriz do Vale E a Real. primeira missa no domingo, dia 14 às 10 da manhã. Isso aí. Então tá bom. Muito obrigado, Maicon, Obrigado, pela tua Victor. partilha. Obrigado por quem nos acompanhou. Vamos rezar por este nosso novo padre que nós temos aqui na Diocese e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos que rezam pelas vocações, obrigado a todos que incentivam os vocacionados. Deus vos abençoe.